Olá, me chamo Carlos. Moro em Águas Lindas de Goiás e vou lhe contar a minha experiência. Eu tinha 18 anos na época e tinha mais ou menos 1,85 para 1,90 de altura. Os homens da minha família sempre foram bem altos. E devido à minha altura e à minha enorme força, não demorou muito para eu conseguir um emprego de segurança em algumas festas aqui próximo de casa. É pra tanto que os meus amigos me chamavam de Carlos Montanha. Pouco se passara e entrei para o jiu-jitsu. E comecei a andar com os caras da academia. Fiquei muito conhecido dentre essas pessoas mais bombadas. E foi quando eu me alistei. Não que eu quisesse ser um soldado, mas me esforcei ao máximo para passar nos testes de habilidade física. E não foi surpresa quando recebi a resposta do exército. Eu teria que me apresentar na junta militar na semana seguinte ao meu aniversário, para começar os trabalhos como recruta. Passou-se um ano e eu estava muito bem na carreira militar. Havia saído da condição de cadete para o posto de soldado. Estava fazendo um treinamento com armas de fogo e já até fazia alguns plantões. E foi num desses plantões que aconteceu a coisa mais bizarra da minha vida. Os fatos ocorreram no Colégio Militar de Brasília, em março de 2012. A manhã começou cinza e com uma garoa fina. O clima de Brasília é imprevisível. O dia que amanhece chuvoso pode virar uma tarde insuportavelmente quente. E em virtude disso, não me equipei com casacos e nem com jaquetas. Apenas os agasalhos pequenos. Essa foi a roupa escolhida para o meu primeiro dia de oficial da Guarda Armada Integral. A minha primeira missão oficial de guarda seria na escola. Eu e mais uma guarnição estávamos responsáveis por guardar a escola, pois algumas armas de fogo estavam lá e seriam exibidas no dia seguinte numa espécie de museu itinerante das Forças Armadas. E ao chegarmos na escola, temos de frente com o nosso capitão, o capitão Juliano. Ele era um veterano do exército. Ele acompanhava a caravana que mostravam os itens. O mesmo já havia deixado claro que não aceitaria insubordinação e tampouco brincadeiras, e que sob o seu comando não suportaria molecagens. E ao designar os postos e turnos de descanso, fomos para o refeitório para um lanche. E foi neste refeitório que um dos soldados mais velhos veio falar comigo. 73, chega aí rapidão. Cara, tu vai para o setor dos banheiros, pois essa escola é a que os meninos viram umas coisas estranhas. Mas cara, leva um terço e reza, pois todo mundo diz que nessa escola tem coisas estranhas. Eu ri da cara do soldado. Apoiei a minha mão em seu ombro e lhe disse: Fantasmas, 21, fantasmas? Rapaz, eu não tenho medo dessas coisas não. Além do mais, isso nem existe. Pouco foi dito quando a chuva que mais cedo havia cessado voltara a cair. Agora, dessa vez bem mais forte, com ventos que corriam as janelas, fazendo-as balançarem. Relâmpagos iluminavam o céu, e o que outrora fora calor, agora se tornara um frio intenso.
Um calafrio me subiu a coluna. E o soldado que estava em minha frente me olhando, pôs a mão no bolso e me disse: "Tome, leve consigo para te ajudar a ter uma boa noite de trabalho." Ele retirou um rosário do bolso e pôs no meu bolso da frente. Me deu as costas e saiu. Não se passou muito tempo e todos os soldados já estavam em seus postos. A escola era um silêncio sem fim, rompido hora ou outra por chiados de rádios nas comunicações. Me lembro de estar de frente do banheiro masculino e um som de risadas vir de dentro do banheiro. Olhei para o relógio e eram 3 da manhã. O silêncio de rádio era absoluto. Destravei o meu fuzil e empunhei em posição tática. "Quem está aí? Se identifique e saia de mãos para cima. Caso contrário, vou atirar." Não vou repetir o comando. Entrei de supetão no banheiro e as torneiras das pias estavam todas abertas e a água corria pelo chão. Senti um cheiro forte de enxofre e então ouvi um som que parecia um rosnado vir do canto direito do banheiro. Acendi a lanterna do fuzil e mesmo ouvindo os rosnados, eu não conseguia ver nada. Então eu me comuniquei pelo rádio: "Líder 1, aqui é o soldado 73. Preciso de apoio no banheiro da ala sul. Um indivíduo não identificado parece estar brincando comigo. E caso o silêncio do rádio não seja interrompido, eu vou abrir fogo." Nada de resposta das guarnições. Tentei mais uma vez, mas nada além de chiados. E foi quando ouvi mais um latido. Lágrimas correram dos meus olhos. Um clarão de um relâmpago entrou pelas janelas do banheiro. E nas poças d'água no chão, vi o reflexo da criatura que eu não conseguia ver normalmente. Aquilo parecia ser um cão muito grande, com poucos pelos, cheio de feridas e com sangue em sua boca. Boca essa que estava cheia de sangue. Os seus olhos eram de um tom alaranjado como de fogo, e dava para ver as suas costelas expostas putrefadas. Dei um passo para trás. Os meus olhos não podiam acreditar naquilo que estava diante da minha pessoa. Segurei o dedo no gatilho, descarregando o fuzil na direção daquela coisa. Caí sentado no chão do banheiro com o impacto do fuzil. Os meus olhos procuravam ver aquela criatura. E de novo, eu pude sentir próximo a mim uma fungada. O odor era insuportável. Depois de outro trovão, eu pude ver que ali estava a criatura, em minha frente. O sangue que escorria da sua boca descia e caía em meus braços. E quando eu ia me levantar para correr, um soldado que estava próximo ouviu os disparos e veio ao meu encontro. Contei a ele o que havia acontecido e contei a todos da guarnição. Mas naquela noite eu fui detido numa sala separada por insubordinação, pois, segundo o capitão, eu estava me aproveitando das lendas urbanas sobre o lugar para me favorecer. Tentei explicar que não, que eu amava as forças armadas e que era sempre leal. Mas as minhas explicações não eram o suficiente para ele. Bem, a noite se seguiu calma para os outros. Até mesmo
para quem assumira o meu turno. Mas para mim, aquela noite foi uma das piores. O cheiro de enxofre parecia me perseguir. E vez ou outra, eu ouvi os rosnados daqueles cães. Até mesmo acabei brigando com o guarda, porque em certo momento eu podia jurar que tinha visto o cão correr nos corredores próximo a mim. Em uma crise de pânico estranha, eu comecei a gritar. Saí da sala da escola, direto para outra sala, e ficaria preso no quartel. E nesta noite que fiquei no quartel, foi uma das piores. Eu estava numa cela de 4 por 4 metros, com uma cama pequena e um penico para fazer as minhas necessidades. Era terrível. Era por volta de 2 da manhã, quando ouvi ao longe um uivo alto e grotesco. Sei que não foi apenas eu que ouvi, porque eu olhava para os guardas e vi todos eles se movimentarem, como se procurassem algo ou alguém. O clima era diferente da noite passada, pois essa noite era muito quente. Por volta de 3 da manhã, os cães do canil estavam agitados. As nuvens escureciam ainda mais a noite, e um blackout deixou todos nós no escuro. Eu ainda estava na cela, quando vi pela janela homens disparando contra algo. Vez ou outra, eu vi uma silhueta negra muito grande. E por algumas vezes, eu vi um par de olhos amarelos me olharem. Implorava para que me deixassem sair, mas a essa altura não havia nenhum dos homens próximo. E eu estava sem segurança. De repente, eu comecei a ouvir passos pesados pelo corredor, e um som como uma respiração ofegante e um odor de cachorro molhado. Me encostei no canto da cela, e ali na minha frente, iluminado pela luz da lua, eu pude ver. Eu posso jurar por tudo que há de mais sagrado, que vi um lobisomem. A criatura tinha uns 2 metros de altura, ou muito mais. Aquela coisa era forte e grande, e me olhava farejando o ambiente. Parecia procurar por algo. Eu estava desarmado, e a besta se chocava contra a porta. Neste momento, eu pedi a Deus que me ajudasse, e foi quando me lembrei do rosário. O apanhei do casaco e apontei para a criatura. Eu gritava em desespero, mandando aquela coisa sair, e implorava para Deus que tirasse isso da minha frente. A criatura, ao invés de ficar com medo, ficou ensardecida com muito ódio e se jogou contra as grades da cela. Eu não sabia mais o que fazer. Então, joguei o terço contra a criatura. E para minha surpresa, os ataques cessaram. A criatura parou e farejou o terço. Levantou as orelhas e se virou novamente para o meu lado. Mas dessa vez, não esboçou qualquer reação. Ouvi disparos de fuzil. A criatura urrou alto e em segundos correu para fora do quartel. Relatamos tudo aos nossos superiores, que afirmaram que tinham passado por algum evento de histeria coletiva e decidiu dar folga para toda a nossa guarnição. Retornei ao trabalho um mês depois. Lógico que para outra guarnição, pois para o nosso bem-estar, o alto escalão das Forças Armadas transferiu todo mundo,
para que ninguém voltasse ao complexo. Curiosamente, o soldado 21 não havia dado entrada ainda. E então decidi perguntar por ele, mas ninguém sabia do seu paradeiro. Então fui pedir informações no comando, pois precisava compartilhar com ele dessas informações. Mas o comando me respondeu que o 21 havia sofrido um acidente de caça na Chapada dos Veadeiros, em Brasília, e que havia sido vítima de um ataque furioso de raposas selvagens, e que o mesmo não havia resistido. Por se tratar de um companheiro de trabalho, decidi ir em sua casa após o turno para prestar as minhas condolências, mesmo que atrasadas. Enquanto conversava com a sua mãe, percebi que no quadro do filho na sala da casa tinha a sua dog tag, que é aquele colar com uma chapa de metal com a identificação do soldado, e junto a ele um velho rosário de madeira bem parecido ao que ele havia me dado. Questionei a sua mãe sobre aquele rosário, e a resposta dela me deixou perplexo. O meu filho foi encontrado com esse terço por cima dele. Acho que ele levava esse rosário para rezar, não sei bem. Só que o mais estranho é que junto com o terço tinha um papel colado, algo que parecia ser um número de identificação de alguma coisa. Acho que era GM73A. Os meus olhos se arregalaram e eu me despedi da moça e fui direto para casa. O que acontece é que a GM73A é a designação do padrão dos uniformes do Exército. G é o tamanho, M de masculino e 73 o número do soldado e A de adulto. Quando eu recebi o uniforme, eu havia retirado a etiqueta e guardado no bolso da frente. Se o 21 armou para mim, só ele sabe. Mas agora eu sei que o lobisomem procurava o dono do rosário e encontrou. Boa noite.